Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de rotas do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje é a nossa parte 2 da nossa minissérie que fala sobre o português brasileiro e suas particularidades, perspectivas e particularidades. Aí na nossa aula de hoje, nós iremos trazer a temática das expressões que se fala no português de Portugal, contrapondo com as expressões que nós falamos aqui no nosso português brasileiro. Então, vamos à nossa aula de hoje. Para começar, gente, nós podemos começar falando da variação da língua portuguesa. Como vocês podem observar aí no mapa, existem diversos lugares no mundo que a língua matriz, a língua mais importante, a primeira língua falada, é a língua portuguesa. Mas será que essa língua falada no resto do mundo, esse português, é o mesmo português falado aqui no Brasil? E aí é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Como vocês observaram aí no mapa, nós temos aproximadamente uns 8 países que falam a língua portuguesa, porém, não falam da mesma forma que nós falamos. E aí eu trouxe umas curiosidades para vocês. Aí eu pergunto, além do Brasil, quantos outros países falam a língua portuguesa? E eu já havia respondido essa questão, e aí nós temos aí 8 países. E aí eu também pergunto, quais são esses países, além do Brasil, que falam a língua portuguesa? E aí vocês podem observar que nós temos a Angola, o Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Lembrando que esses países, eles falam a língua portuguesa como língua... a primeira língua, tá, gente? Porque tem alguns países que também falam a língua portuguesa, mas como segunda língua. Nesse caso desses países aqui, eles falam como primeira língua. E aí nós temos aqui, quantas milhões de pessoas falam a língua portuguesa? Como falantes nativos, 221 milhões de pessoas. Lembrando que esses dados, eles estão super atualizados e já são dados de 2024, tá ok? Em que posição a língua portuguesa é a mais utilizada na internet? Na internet é a 5ª língua mais utilizada. Vocês sabem que nós adoramos a internet e adoramos nos comunicar e nos expressar pelas redes sociais, fazer pesquisas, né? Então, na internet, nós estamos no 5º lugar. E aí eu trouxe aqui uns dados que refletem, né? Os 7 idiomas mais falados no mundo em 2024. Lembrando sempre que nós trazemos dados atuais, tá? E aí nós temos aqui em primeiro lugar, eu acho que essa vocês já sabem, nós temos o mandarim, que é falado por 1,1 bilhão de nativos. Observe aí que a proporção é totalmente desigual em relação aos demais, né? Porque o espanhol ele é falado por 480 milhões. E observe que o mandarim ele está lá na casa dos bilhões. É tão diferente a quantidade de pessoas que falam mandarim, é tão desproporcional comparado ao resto das línguas, que tão cedo esse número aqui do primeiro lugar não vai sair do topo, né? Aí nós temos o inglês, aí 380 milhões de falantes nativos, aí nós temos os outros países e lá em 7º lugar, no ranking dos países das línguas mais faladas no mundo, nós temos a língua portuguesa. Lembrando que na internet ele está em 5º lugar, porém das línguas mais faladas no mundo, nós estamos em 7º lugar. E aí nós temos aqui 221 milhões de falantes, tá ok? E aí eu trouxe uma outra diferença, por exemplo, existem diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Aí você me pergunta, que tipo de diferenças seriam essas, professora? Seriam diferenças vocabulares, diferenças na sintaxe, e diferença, por exemplo, nas gírias e na fonética, que seria a pronúncia. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês observarem. Quando eu digo diferença no vocabulário, quer dizer que, para nós, por exemplo, eu tenho aqui a palavra celular. Nós chamamos o objeto que nós utilizamos como meio de comunicação aqui de celular, enquanto os portugueses chamam esse mesmo objeto de telemóvel. Aí nós temos aqui, para nós, que nós colocamos aquele utensílio lá de cozinha, que é a geladeira, eles chamam geladeira de frigorífico. O grampeador, que nós grampeamos os nossos papéis, eles chamam de agrafador. E a carteira de motorista, né, que é a nossa CNH,
eles chamam de carta de condução. E o banheiro, gente? O banheiro eles chamam de casa de banho. As aeromoças, hospedeira de bordo e o abridor de tira-cápsula, aquele abridor de garrafas, a apostila de sebenta. Então, como vocês podem observar, eles falam português, né? Eles nos colonizaram, né, os portugueses, eles falam português, eles são os grandes responsáveis por nós falarmos a língua portuguesa, porém, há uma diferença vocabular muito grande. Então, assim, algumas palavras que têm um significado para eles, tem outro para nós. Um exemplo disso é a palavra frigorífico. Na palavra frigorífico, para nós não é geladeira. Para eles é geladeira. Para nós, frigorífico é aquele lugar que a gente armazena as carnes, né? Os grandes frigoríficos abatem os bois e porcos, seja lá o que eles vendam, e aí esses frigoríficos, eles servem para armazenamento dessa carne, ou seja, já tem um outro significado. Então, vamos dar continuidade aqui. E aí nós temos uma diferença na sintaxe. Quando eu digo assim, vou na padaria hoje, professora, vou na padaria hoje é português coloquial. Certo, é português coloquial. Mas se você for observar, a maior parte dos falantes da língua portuguesa brasileira, eles não falam o português culto no seu dia a dia. Eles dizem vou na padaria. Nós sabemos que o culto seria vou à padaria. Porém, nas relações diárias, interpessoais, nós falamos vou na padaria. Porém, o português já fala diferente, ele diz vou à padaria hoje. A construção da sintaxe deles, eles obedecem mais à norma culta do que nós. E aí nós temos aqui, estou preparando o jantar. Observe aí que nós adoramos utilizar um gerúndio, né? O que é o gerúndio, professora? Essa terminação do verbo NDO, preparando, comendo, andando, partindo. Então, nós temos essa necessidade de estar usando o gerúndio. É um vício nosso já na nossa linguagem. Eles não, eles dizem estou a preparar o jantar. É uma diferença na sintaxe. Outra coisa importante também é que nós adoramos utilizar o pronome antes do verbo. E vocês sabem que não é correto de acordo com a norma culta. Porém, nas relações interpessoais é aceitável, é normal. Nós utilizamos com frequência, que é o nosso famoso português coloquial. Vocês sabem que, dependendo da situação em que você esteja, você utiliza uma modalidade da língua específica. Se eu estou diante de um professor numa sala de aula, eu pretendo usar um português culto. Se eu estou numa relação com os meus amigos conversando, eu posso utilizar o português coloquial. E aí eu digo assim, me empresta este caderno? Observe que eu inicio a frase, a oração, utilizando o pronome. Mas nós sabemos, né, caro aluno, nós sabemos que nós não utilizamos essa construção na hora de nós escrevermos o nosso texto. Porque o correto seria, empresta-me este caderno. Como eles falam já o português culto, né? Então, para eles não têm essa certa dificuldade. Algumas pessoas, como utilizam muito o português coloquial no seu dia a dia, na hora de escrever um texto, às vezes, eles findam que escrevem da mesma forma que eles falam. Então, é preciso que você se autoavalie para você não cometer esses desvios, tá ok? Então, em relação ao uso do pronome com hífen, que é esse aqui, né? Vou à padaria hoje, tá certo? Ele trocou o na pelo a. E me empresta esse caderno, empresta-me. Nós temos o hífen aqui depois do verbo. A construção deve ser feita dessa forma na maior parte dos casos, pois é a regra. E aí nós temos uma diferença na fonética. O que seria a fonética, né, gente? A fonética é o som. Então, nós não temos somente a diferença vocabular, nós não temos somente a diferença sintática na hora da construção da frase, mas nós também temos uma diferença na fonética. A fonética que é o som. Será que a mesma palavra que eu pronuncio aqui, por exemplo, o português pronuncia da mesma forma? Ai, professor, eu acho que não. Eles têm uma forma de falar diferenciada, peculiar. Sim, gente. Observe que o português brasileiro, eu diria que é até mais agradável, né? Porque a nossa pronúncia, ela é cheia de vogais. E o nosso sotaque, ele é meio que cantado, né? Então, quem vem de fora e fala português em outros países acha até interessante. O que inicialmente pode fazer dele mais fácil de ser entendido e aprendido, porque a gente tem uma mania de falar cantando, porque nós não observamos isso, porque nós nascemos e nos criamos
com pessoas que falam da mesma forma que nós. Então, para eles, é uma coisa normal. Devido à diferença na pronúncia, é necessário um pouco de tempo para se acostumar com o sotaque e evitar desentendimento. Por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos, por exemplo, menino. Lá, o que é que eles fazem? Eles pegam as vogais átonas e eles suprimem essa vogal. E aí eu tentei colocar aqui no nosso quadrinho, como vocês podem observar, um apóstrofe, gente, das vogais que eles tentam não pronunciar, né? Porque são as átonas, as que eles têm o som mais abaixo, né? A gente não pronuncia tão fortemente como as tônicas. Então, eles vão suprimindo algumas vogais, que são as vogais átonas, e isso faz com que a pronúncia deles seja totalmente diferente da nossa pronúncia. Por isso, a diferença na fonética, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. E aí, eu trouxe aqui algumas gírias, né? Porque eu acho que é importante, né, na nossa idade. Eu digo na nossa idade porque eu me considero uma pessoa jovem, tá, gente? Assim como vocês. E aí eu penso que todo mundo, em algum momento da vida, em alguma situação, emprega uma gíria, por qualquer coisa que seja. E aí eu trouxe aqui, aguentar nas canetas. O que seria, gente, aguentar nas canetas? Nós não utilizamos essa expressão, essa gíria, porque ela não é nossa. Mas nós temos uma correspondente, porque se nós fôssemos pegar um texto de Portugal e nós fôssemos traduzi-los na íntegra, se houvesse algumas gírias ou expressões populares, o que aconteceria? Não daria para nós transcrevermos ao pé da letra, porque nós teríamos que entender a ideia central daquela gíria. Então, aguentar nas canetas é estar só o pó. Ah, eu estou muito cansada, professora, eu estou só o pó. Essa daí vocês conhecem. Em águas de bacalhau. Então, em águas de bacalhau, para nós seria deixar a pessoa em banho-maria, esperando, e a pessoa está lá te esperando e você só enrolando para atendê-la, seria mais ou menos isso. Vista d'olhos. Olha só, d'olhos. Dá uma espiada. Todo mundo adora dar uma espiada, né? Alguém, às vezes, presencia uma cena de acidente e aí a pessoa quer ficar ali atrapalhando o trânsito para dar uma olhada. São aqueles curiosos do local. Bico de obra. Bico de obra é pessoa em situação difícil. Então, essa daí a gente nem utiliza muito como gíria. Azeiteiro. E azeiteiro, gente, nós utilizamos bastante. Azeiteiro é aquela pessoa que não se veste de acordo com a moda, é o famoso inimigo da moda, o brega, o cafona, tá? E aí nós temos grande caparro. Grande caparro é homem musculoso. Aí eu posso trazer a ideia aqui do professor de sociologia, o Ney, né? Que é todo musculosão. Para os portugueses seria grande caparro. Quando nós temos aqui bué, bué é quando você diz pra caramba. Ah, fulano estuda pra caramba. Então, bué é pra caramba, é muito, ele estuda bastante, bué. Ter lata. Ter lata nós amamos, ter a cara de pau. E aí nós aqui no Brasil, nós temos muita gente que tem a cara de pau, tem lata. E aí, descascar esta bota. Então, é descascar este abacaxi. Para nós, descascar um abacaxi é resolver um problema, uma situação difícil, alguma coisa improvisada aconteceu e aí eu tenho que resolver aquele problema. Então, nós estamos descascar esta bota. Esticou o pernil. Esticou o pernil, para nós, é morreu. Vestiu o paletó de madeira, partiu dessa para melhor, enfim. Então, nós temos aqui algumas expressões que para os portugueses é uma expressão que é dita de uma outra maneira e para nós temos um correspondente. E aí, para nós recapitularmos um pouquinho, nós podemos falar um pouco da palavra português. Português, gente, esse termo pode ser utilizado como o próprio idioma, né? O português. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para indicar nacionalidade. Ah, fulano é português. Como também ele serve como sistema linguístico, como língua, né? O português. E aí eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa foi a aula número 2, tá? Da nossa minissérie, que tem 3 episódios, parte 1, parte 2 e parte 3, que fala sobre o português brasileiro, perspectivas e particularidades. Até a nossa próxima aula, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!